Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje para, neste então, segundo domingo da Páscoa. Não sei se aqui tem algum erro exatamente, mas neste segundo domingo da Páscoa, no qual tradicionalmente celebramos com grande alegria e com grande devoção o domingo da Divina Misericórdia. Então, com grande alegria, iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O ressuscitado que vem ao nosso encontro e quer partilhar sua vida com cada um de nós, ensinando a fazer o mesmo. Somos desafiados a acreditar no Cristo, vivo e atuante, sem pôr a dúvida à frente da fé. Bendigamos ao Senhor, que nos oferece sua paz e cuja misericórdia é eterna. As liturgias, então, deste dia, deste domingo, dia do Senhor, na Divina Misericórdia, com Santa Faustina Kowalski, nos convidam a refletir sobre a transição do medo para a fé, mediada pela presença real do ressuscitado e pela força da comunidade. Iluminados, então, primeiramente pelo Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos 19 ao 31, encontramos os discípulos trancados por medo, ou fechados, né? Por medo. Por medo de quem? A gente já conhece, né? Porque a gente já escutou bastante esta semana este povo incomodando os apóstolos, os judeus, os mestres da lei, os fariseus. Tudo ali estava no meio, né? Aqui é citado propriamente dito os judeus, mas todas aquelas autoridades, entre aspas, né? Então, a ressurreição, que não é apenas um evento histórico, mas uma força que rompe as portas. Jesus que adentra nas portas fechadas, que adentra aos corações fechados. A luz que entra pelaquela frestinha aberta. E a primeira palavra de Jesus, o primeiro presente: a paz esteja convosco. Não é um simples olá, mas a shalom messiânica, que restaura a alma após o trauma da crucificação. Assim como Deus soprou a vida no homem no tempo da criação, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos, enviando-os para perdoar. A igreja nasce então como um instrumento de reconciliação com Deus. É o primeiro ponto. Jesus vem para morrer por nós, para que possamos nos reconciliar com Deus. Mas Deus, que mesmo não precisando, escolhe precisar de nós. Ele finge precisar, né? Porque precisar ele não precisa, mas ele escolhe precisar de nós
para que nós também possamos levar a misericórdia a todos os corações. Isto é o Evangelho. Então, Jesus em nosso meio, com a paz, mas também o Espírito Santo que nos leva a perdoar e ser o perdão no mundo. Sermos, então, um instrumento de reconciliação entre o ser humano e Deus. Cristo é o principal, mas nós, como imitadores de Cristo, também somos chamados. A dúvida de Tomé, um caminho para nós. Muitas vezes julgamos Tomé, né? Se a gente for ler ali, né? Que ele diz que... Bom, propriamente dito, vamos primeiro com calma. Tomé, ele representa propriamente dito o homem moderno, que busca uma experiência pessoal ou uma experiência sentimental com o divino. Ver para acreditar. Tomé não estava com a comunidade na primeira aparição. Isso nos ensina que é dentro da comunidade que encontramos o ressuscitado. As chagas. Jesus não esconde suas feridas. Elas são as provas de que o Cristo que ressuscitou é o mesmo que sofreu. A fé cristã não é ignorar a dor, ela é atravessá-la. É superar o desafio para podermos alcançar a graça de Deus. Bem-aventurados que não viram e creram. Esta é a frase direcionada a nós. Nossa fé se baseia no testemunho daqueles que tocaram o Senhor. A nossa fé não é ali algo diretamente visual, algo humano, é algo divino, sobrenatural. Algo que foge da nossa compreensão humana. Na primeira leitura, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47, vemos como a fé no ressuscitado transformou a prática social dos primeiros cristãos. A ressurreição não era apenas uma ideia, mas um modo de viver. Os 4 pilares: perseverança nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna e na fração do pão e nas orações. Na perseverança, na continuidade da tradição, na comunhão com os irmãos e irmãs espalhados, né? Porque não viviam na mesma região, mas existia uma comunhão fraterna. Na fração do pão, na própria Eucaristia e nas próprias orações. A igreja ainda permanece assim. A igreja. Mas muitas vezes nós não permanecemos. Somos nós, então, convidados a perseverarmos na tradição, na comunhão com toda a igreja no mundo inteiro, no própria Eucaristia e na própria oração. A alegria pascal transbordava em solidariedade. Quem crê que Cristo venceu a morte não se prende possessivamente aos bens materiais. A gente percebe ali, né? Eles que venderam seus bens e repartiram entre todos conforme a necessidade. Para a segunda leitura de hoje, extraída da primeira carta de São Paulo, de São Pedro. Nossa, onde eu tirei São Paulo? Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 9. Este trecho, propriamente dito, é um hino de exaltação à esperança, focado na nova herança,
que recebemos através da ressurreição de Jesus. O novo nascimento para uma esperança viva. Pedro começa bendizendo a Deus, porque pela sua grande misericórdia, ele nos faz nascer de novo. Não é apenas uma reforma moral, mas uma vida nova que surge da ressurreição. A esperança cristã, então, não é um desejo vago, mas uma esperança viva, fundamentada num fato histórico, no próprio Cristo que se entrega por nós. A herança incorruptível. Perdão, gente, é que eu marco aqui, né? Para mim não esquecer os pontos e as minhas vistas não estão muito boas. No versículo 4, a herança incorruptível. O texto descreve a nossa então recompensa futura com 3 adjetivos fortes: incorruptível, que não se estraga com o tempo; imaculada, não tem mancha do pecado; imerecível, não murcha, ao contrário das flores ou da glória humana. Esta herança está reservada nos céus, o que dá ao cristão uma perspectiva de eternidade, mesmo em meio às dificuldades temporais. A fé provada pelo fogo. Um dos pontos mais práticos desta leitura é como ela encara o sofrimento. Pedro reconhece que os fiéis podem estar aflitos por diversas provações. Ali no versículo final do 6 e início do 7. Mas compara a fé ao ouro. Assim como o ouro é purificado pelo fogo para brilhar mais, a nossa fé é testada pelas dificuldades para se tornar mais pura e preciosa aos olhos de Deus. A prova da fé produz uma alegria que o mundo não consegue dar nem tirar. Amar sem ter visto. A leitura então termina com uma ligação perfeita ao Evangelho de Tomé. Sem o terdes visto, vós o amais. Sem o verdes, ainda acreditai nele. Pedro elogia a fé daqueles que, mesmo não tendo convivido fisicamente com Jesus, mantêm uma relação de amor e confiança nele. Então, enquanto o Evangelho propriamente dito nos mostra Jesus a vencer o medo dos discípulos, a segunda leitura nos mostra que essa vitória nos dá uma força interior para enfrentar qualquer sofrimento com alegria, sabendo que o destino final é a salvação. E para finalizarmos hoje, então, falando sobre, propriamente dito, o Domingo da Divina Misericórdia. Falamos de São João Paulo II e Santa Faustina Kowalski, a propriamente dita secretária da Misericórdia. Tudo começa então na Polônia, na década de 1930. A jovem freira, chamada Helena Kowalski, irmã Faustina, relatou ter recebido diversas revelações de Cristo. Jesus teria pedido a ela que escrevesse um diário, conhecido hoje como Diário de Santa Faustina, para proclamar ao mundo sua infinita misericórdia. O pedido do domingo. Em uma das visões, Jesus pede expressamente o segundo domingo da Páscoa,
que fosse instituído a festa da misericórdia. Ele promete que neste dia as entranhas de sua misericórdia estariam abertas e que as almas que se confessassem e comungassem receberiam o perdão de de suas culpas e penas. A imagem de Jesus misericordioso. O quadro, que é bem conhecido, muito bonito, é uma visão em 1931. Faustina viu Jesus com uma túnica branca, com a mão direita levantada em sinal de bênção e a esquerda tocando o peito. Os raios de seu coração saíam dois grandes raios, um pálido, representando a água que justifica as almas, e um vermelho, representando o sangue, que é a vida das almas. A inscrição que Jesus pede ao pé da sua imagem é: Jesus, eu confio em vós. São João Paulo II, então, foi um grande impulsionador desta causa. Fervoroso devoto da Divina Misericórdia, via nela a única resposta para o mal que assolou o século XX, como as guerras e os totalitarismos, o comunismo, o socialismo e assim por diante, né? A instituição, então, no dia 30 de abril de 2000, durante a canonização da irmã Faustina, o Papa declarou oficialmente que o segundo domingo da Páscoa passaria a se chamar Domingo da Divina Misericórdia em toda a Igreja, um sinal do destino. Curiosamente, São João Paulo II faleceu na véspera do Domingo da Divina Misericórdia, em 2005, e foi canonizado exatamente neste mesmo domingo, em 2014. Pontos importantes da devoção: o terço da misericórdia, geralmente rezado às 15 horas, hora da misericórdia, lembrando a morte de Cristo na cruz. A novena, que se inicia na Sexta-feira Santa e termina no sábado antes da festa da misericórdia. As obras de misericórdia. A devoção não é apenas oração, ela exige que o fiel pratique misericórdia com o próximo. E eu lembro, né? Jesus, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Senhor, que a tua misericórdia desça sobre nós, como o orvalho da manhã. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de Santa Faustina Kowalski, de todos os santos e santas, São João Paulo II, o Deus Todo-Poderoso, na sua divina misericórdia, possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, um abençoado domingo. Um ótimo domingo da Divina Misericórdia. Peço perdão porque foi um pouquinho mais longo, né? Mas é a Divina Misericórdia, né? A misericórdia que nunca desiste de nós. Então, com alegria, permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus, abençoado domingo e nos encontramos amanhã.